Meus irmãos, vamos curvar nossa cabeça em reverência ao nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, queremos te agradecer, ó Pai amado, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, nesta rádio, para realizarmos mais um programa Conectados. E com muita alegria, levar a tua palavra, Senhor, a todas as pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Abençoe, ó Deus, as suas famílias, a vida de cada um em particular, meu Deus. Nós não sabemos as necessidades de cada um, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Dai ânimo ao que está desanimado. Traga cura, Senhor, ao que está enfermo. O teu consolo para aquele que está triste, Deus. Toma pelas tuas mãos poderosas, ó Senhor, aqueles que estão em um leito de hospital. Aqueles que estão infectados por este terrível vírus. Restaure, Senhor, a saúde de todos eles. Ó Pai bendito. Abençoe, Deus. Abençoe a vida de meus irmãos, desta bancada de hoje, deste programa abençoado que é teu, Senhor. Abençoe a vida de nosso convidado de hoje. Abençoe a nossa igreja, pois ela está viva, fazendo a tua obra nestes tempos tão difíceis que estamos atravessando. Abençoe os nossos pastores, esses homens firmes da fé e que estão empenhados a proteger o seu rebanho, para que nenhuma das suas ovelhas se perca nos teus caminhos. Nos capacite, que saia de nossa boca somente palavras que venham a nos edificar, Senhor. Nós agradecemos por tudo que tens feito na nossa vida, Senhor, pela nossa alegria de viver, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo ar que respiramos, pelos dons que nos destes. Ó Deus, pela oportunidade que tens nos dado de testemunhar o amor com quem amas a nós e a todas as pessoas também, Senhor. Senhor, a Ti que és o Criador de tudo, o que somos e o que possuímos, dedicamos a nossa vida a Ti, Senhor. A Ti que és o Criador de tudo, o que somos e o que possuímos. Dedicamos as nossas vidas orando para que façamos sempre a Tua vontade e que as nossas obras honrem e glorifiquem o Teu santo e poderoso nome. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Estamos começando mais um programa Conectados, ao vivo, direto do Ministério de Comunicações da Igreja do Nazareno Ouro Verde, para todo mundo, pelas vias do Facebook e do YouTube. E quero, nessa noite, apresentar meu querido e amado irmão Zé Eduardo. Dê uma boa noite para todos aí, Zé. Boa noite a todos, que Deus abençoe, seja bem-vindo. Todos aqui, obrigado, ouvintes, por estar no programa Conectados. E também para nos auxiliar nessa noite, nós temos a honra, o privilégio de estar conosco, e já faço também as boas-vindas através do Ministério de Comunicações e da equipe pastoral da Igreja do Nazareno Ouro Verde, ao nosso pastor Dárcio de Guarulhos. Seja muito bem-vindo, pastor. Deus te abençoe. Amém. Paz, pastor Diego, paz, Eduardo. É um privilégio, uma honra estar com vocês em Campinas. Eu já estive ministrando aqui 2 vezes nessa igreja abençoada. O pastor Paulo é um grande amigo e é uma honra estar podendo aí aprender com vocês, né? Juntos compartilharmos da palavra de Deus. Amém. Pastor Dárcio José, Amém. lá da cidade de Guarulhos, pastor na Igreja Ministério Amor e Graça. Então, nós realmente tivemos o privilégio de tê-lo em nossa igreja, e será também um privilégio tê-lo nessa programação também.
E Zé Eduardo, para que os nossos ouvintes possam participar, tem o Facebook, como eu disse, tem o YouTube, mas tem mais algum outro canal de comunicação? Ô, meu pastor, claro que sim. Nós temos o WhatsApp da nossa igreja. Isso. E o telefone é o 19 994 64 3100. Pode Posso repetir? Opa, por favor. Ah lá, pastor. Então vai lá, é o 19 994 64 3100. Isso, muito bem, Eduardo, muito obrigado. Portanto, se você está nos ouvindo, nos assistindo nessa noite, mande mensagens pelo YouTube, pelo Facebook, mas também manda sua mensagem pelo WhatsApp da igreja, como o Zé Eduardo acabou de falar. Bom, vamos para o tema então. Nós cristãos sabemos da importância da oração. A Bíblia nos afirma que a oração de um justo tem muito efeito. Ela é o alimento da alma, intensifica o amor a Deus em nossos corações e nos aproxima do Senhor. Não podemos nos dispersar dessa prática diária e fundamental para toda a nossa vida. E o tema de hoje do Conectados é oração, com o nosso querido e amado pastor Dárcio. Pastor, já começo iniciando o nosso roteiro da nossa programação de hoje, que diz assim a primeira pergunta então. O que é a oração? Quando e como devemos orar? A primeira questão, assim, né, a oração que você falou, é um meio de termos comunicação com Deus, é a nossa ligação com o Pai. Eu creio muito na oração como aquela questão do... Muitos cristãos têm como monólogo, né, só falar, mas eu acho que a oração é um diálogo com Deus. Nós aprendemos a ter comunhão, intimidade, presença, e ela tem que ser tudo na nossa vida, né? Acho que tem que ser prioridade. Acho que na nossa cultura ocidental nós corremos muito e paramos pouco para ter esse tempo com Deus, investimos. Tem um livro do Bill Hybels que eu adoro, o título é assim, o título já fala tudo, ocupado demais para não orar. Né? Porque a desculpa das pessoas é, não tenho tempo, estou corrido, estou ocupado. E, na verdade, quanto mais coisas temos que fazer, muito mais devemos orar, né? Porque sem o Pai nós não conseguimos fazer nada. Então, se nós colocarmos que a oração na vida de um cristão tem que ser a prioridade número 1, e que nós temos que ter na nossa vida diária um tempo diário para ter essa comunicação com o Pai, onde nós vamos aprender a discernir, ouvir a voz, né? E depois nós vamos debater muito sobre os benefícios da oração. Então, a oração, acho que assim, é uma das pilares fundamentais da vida do cristão, né? Acho que oração, leitura da palavra e jejum é um tripé que tem que caminhar junto na vida do cristão. E como são várias formas. Eu lembro que tem um pastor Ernesto Tonini, falecido, ele foi meu professor de seminário, ele falava assim, né? Muita oração, muito poder de Deus. Pouca oração, pouco poder de Deus. Nenhuma oração, nenhum poder de Deus. Então é algo que deve estar bem na nossa vida. E o como, aí nós vamos entrar em outro campo, né? Porque a Bíblia fala, eu até peguei uns versículos, Paulo fala assim, né, que o crente usará a prática de súplica, oração, intercessão e ações de graça. Então, uma das coisas que existem vários tipos de orações para vários momentos das nossas vidas, né? Então, tem a oração de adoração. O apóstolo Paulo faz isso com Silas na prisão, né, onde ele tem aquele tempo só de adorar a Deus, e tem que ter esse momento nosso de adorar a Deus. Eu sempre brinco na igreja que é igual o marido, a esposa, né? Nós vamos ser um pouquinho machista agora. Quando a gente chega em casa, tá aquela jantinha bonita, a comida que a gente gosta, a esposa já tá toda carinhosa, a gente já vem assim, né? Lá vem o golpe, né? Ela quer alguma coisa. Mas na nossa cabeça, quando a gente quer algo, a gente quer agradar, a gente quer elogiar. E muitas vezes nós chegamos na oração, já chegamos para Deus, despejamos um monte de pedido, amém, e vamos embora. E a adoração é adorar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pelo que Ele... Né, tudo que Ele é na nossa vida. Então é um tipo de... um como. Tem que ter um momento de adoração. Tem o período de intercessão, que a Bíblia também vai falar. Paulo fala em Timóteo, né? Devemos orar pelos santos, pelas autoridades, pelos pastores.
tem que ter esse período, interceder por pessoas que nós amamos, que ainda não conhecem Jesus, e acho que é uma importância ter esse momento também de sermos intercessores a Deus. Paulo também fala que tem oração de súplica, né, de pedidos, né, fala que a gente tem que lançar a Deus todas as nossas petições, né, lançando ansiedade, crendo que Ele vai fazer, que é algo importante. E tem a oração também de confissão de pecados, né, João fala que a gente tem que confessar nossos pecados ao Pai. Então, acho que esses 4 tipos de oração vai determinar os momentos da nossa vida. E assim, cada momento nós devemos ter, né? Ter ações de graça também, que a gente poderia falar, né? Agradecer a Deus, porque às vezes a gente fica 2 anos pedindo algo, acontece e nós não voltamos para agradecer, né? Somos como os 9 leprosos, que queremos a cura, mas não temos a gratidão a Deus. E ações de graças é importante, porque a gente se esquece muito do que Deus já fez. A gente sempre quer algo mais, o ser humano é assim. A gente quer, mas muitas vezes esquece de estar agradecendo a Deus por tudo que Ele já fez nas nossas vidas. Eu acho que essa questão das ações de graça tem que ser algo também fundamental na vida do cristão. Então, acho que esses 5 tipos de orações vão ter que nortear a nossa vida, né? Nós devemos ter isso como prática diária, sempre adorando a Deus. Amém. O senhor, só vou complementar um pouquinho, que o senhor falou assim, nós ocidentais não temos tanto tempo pela vida corrida, né? Mas se a gente voltar a 500 anos atrás, que não é tanto tempo assim, Martinho Lutero certa vez foi questionado a respeito da vida de oração, que é um hábito, que é uma prática, que é um pilar, como o senhor sabiamente disse agora há pouco para nós, e ele disse assim, ó, minha vida está tão corrida, isso eu estou me referindo a 500 anos atrás, né? E ele disse assim, a minha vida está tão corrida, mas tão corrida, que eu só consigo orar 4 horas por dia. Meu Deus. Imagina só, né? Isso, e não tinha toda essa agitação, as cidades não eram construídas, as grandes cidades, não tinha todo esse progresso que hoje nós temos, né? Então um homem que se achava assim, na sua vida cotidiana, corrida, né, de todos os afazeres que o tinha e tal, e ele fala assim, ó, meus irmãos, eu só estou orando por dia 4 horas, e às vezes né, não estou dizendo que somos negligentes, muito pelo contrário, mas pela correria, às vezes por outros afazeres, né? E a gente fala assim, pô, hoje eu orei meia hora, orei 40 minutos. Não digo pela quantidade do tempo, porque tem que ter um tempo de qualidade também, né? Como o senhor falou também, que não é só um monólogo, nós temos que orar, e é uma conversa com Deus e uma comunhão com Ele constante e por toda a nossa vida. Então, você que está nos ouvindo ou nos assistindo agora, tenha essa prática, né, esse pilar bem estruturado na sua vida, e não também, como o pastor Darcio disse, não somente pedir, mas agradecer também, porque a palavra nos ensina, em tudo dai graças. Então, nós devemos dar graças a Deus por estarmos enfrentando essa pandemia, estamos crescendo, claro, não temos um contato físico na igreja, que nós somos ocidentais também, e nós queremos muito dessas coisas, né? Nós latinos somos assim, mas as práticas espirituais, que como o senhor falou, o jejum, a leitura bíblica e a oração, não devem ser abolidas ou esquecidas, mesmo nesse momento. Pelo contrário, elas devem permanecer para todo sempre. Até, pastor Diego, você falando isso, 2 coisas me veio à mente. Uma foi uma experiência que uma vez eu tive na vida, foi algo tremendo do poder da oração. Eu tinha feito uma visita, fiquei até de madrugada aconselhando um casal, aquela questão. Eu tinha uma consulta médica muito importante que eu não podia perder. Sabe aquela questão que você não pode perder? E aí eu fiquei até tarde, cheguei em casa e perdi a hora. E eu acordei, faltavam meia hora para a consulta. E lá, se passar de 15 minutos, você já perde. E para marcar era 3 meses depois. E naquela correria eu acordei atrasado tudo. Mas antes de sair eu orei para o senhor sabe que eu estava fazendo a tua obra, eu perdi o horário, não foi por relaxo, nada. Aquela oração rápida. E saí. Um percurso que durava 1h30, eu consegui fazer em meia hora. Atravessei São Paulo. Todo o farol aberto, sabe, parece que estava... Tudo colaborando. Tudo ali. E aí você vê a mão de Deus. Então, às vezes pensa, tem muita coisa, estou cansado. Mas quando nós colocamos nas mãos do Senhor, né, Ele faz um milagre. Então, o mal nosso é que nós não acreditamos nessa questão do poder da oração, que nós temos um Deus que trabalha conosco. Né? Eu me converti na igreja adventista, né, e lá tem a questão do sábado.
E às vezes eles perguntavam, mas você não guarda o sábado? Eu falei, guardo todos os dias. Amém. É isso aí. E todos os dias nós devemos ter o nosso sábado. Qual é o nosso sábado? Parar tudo para ter um tempo de qualidade com o Senhor. Né? E às vezes as pessoas perguntam, pastor, mas como é esse negócio que eu falo de ouvir a Deus? Eu falo, mas você para ouvir? Porque as pessoas querem que Deus fale com ela, mas não tem esse tempo de parar, de se esvaziar e deixar o Espírito fluir. Então, assim, se a gente entender que a oração é um tempo que eu tenho que parar tudo, largar celular, fazer coisa, né? Porque hoje assim, a gente tem um costume, aí, falando nessa cultura louca, né, da internet informar, às vezes o pessoal ora e leva o celular junto. Aí tá orando e tá no WhatsApp. Verdade. Aí, fala aí, pai, deixa eu atender, deixa eu dar a resposta. Peraí, você tá falando com o meio do universo. Você tem que parar tudo. Né? E aí, Deus vai falar realmente conosco. Amém, amém. E é importante, como o senhor falou do celular, também veio outra coisa, algo no meu coração também, que para Deus não tem interurbano, né? É 0800 o tempo todo, né? É a graça dele sobre as nossas vidas, né? Louvado seja ele por isso. A segunda pergunta, pastor Dércio, diz assim para nós: por que oramos em nome de Jesus? É interessante isso, né? Porque a Bíblia fala, né, que há um mediador, somente um mediador entre homens e Deus. Jesus é tão maravilhoso que ele veio como homem, pagou o preço e fez por nós. Então essa questão do nome de Jesus, né, que a Bíblia fala que é o nome dele, todos os joelhos se dobrará, toda a língua confessará, é a questão da chave que nos leva à autoridade. Né? Hoje vocês estão me recebendo aí porque eu estou usando o nome do pastor Paulo, né? Porque eu estou usando a minha amizade com ele. Então assim, você fala assim, o nome é a chave de autoridade. Quando eu falo o nome de Jesus, eu estou falando, pai, eu estou pedindo algo, não porque eu mereço, mas porque seu filho merece. Porque ele já fez, ele foi perfeito. E aí eu entendo na Bíblia, quando a gente fala essa questão da Trindade, a perfeição de Deus, né? Porque nós oramos pedindo ao Pai, em nome do Filho, e o Espírito Santo que faz. Então nós temos a Trindade agindo de uma forma perfeita, né? Então quando a gente olha o Evangelho, a questão da Trindade, é algo maravilhoso, né? Se olha para o Antigo Testamento, é exaltado o Pai. Nos Evangelhos é o Filho. A partir das cartas, o Espírito Santo. Então, as pessoas perguntam, mas por que em Jesus tudo, né? Deus tudo. É na questão assim, eles são únicos em poder, tudo, mas é nas questões das funções, durante os séculos vai variando. Então, quando eu falo em nome de Jesus, eu estou falando assim, como diz em Romanos, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, estou reconhecendo o senhorio de Jesus sobre a minha vida, né? Que ele é, e que tudo que acontece na minha vida não é por merecimento, não é pelo que eu faço, mas pelo que ele fez na cruz do Calvário a meu favor. Então, na verdade, é a chave da autoridade, né? A autoridade não está em mim, está nele. Isso nos leva a ser humildes, porque se fosse nosso nome, aí pareceria que Deus prefere um, não prefere o outro, ou que é a minha oração que faz a diferença, que eu sou mais bonito, eu sou mais forte, eu sou mais inteligente. Não. É ele. É tudo por ele. Ele é a fonte de todas as coisas. Amém. E o senhor falou algo tão importante que às vezes passa a ter despercebido por a grande maioria de nós, né? Como que é de maneira harmônica que a Trindade trabalha em nossas vidas, né? A criação, a revelação através de Cristo e a iluminação através do Espírito Santo. Então isso é fantástico. E também reconhecermos que sem Jesus, como diz a música, né? Sem Jesus não dá. Ou como ele mesmo nos ensina, né? João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, se nós estamos vivos hoje, sobrevivendo a toda essa pandemia, por exemplo, é porque ele tem nos sustentado até aqui. E, pastor Diego, é interessante isso até de Jesus, né? Até quando eu preguei, eu falei um pouco sobre isso. A Bíblia fala que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. O Jesus Salvador, todo mundo tem facilidade de querer. Todo mundo quer o Jesus Salvador. Mas o Jesus Senhor, nós não queremos. E Paulo fala, eu sou escravo de Cristo. Né? Ele tem claro isso, que Jesus é o Senhor da vida dele. E aí, se usar o nome, é reconhecer realmente o senhorio dele sobre nossas vidas. E que seja feita a vontade dele e não a nossa. Então, nós
essa questão de usar o nome de Jesus é realmente reconhecer quem Jesus é, porque às vezes a gente, como cristão, não reconhece mais, é o Salvador que vai levar para o céu. Eu estava falando isso até com um amigo ontem, compartilhando, que nós fizemos uma live também, e nós temos aquela visão, né, de Jesus até distorcida, né, aquele europeu, padrão europeu, manso, quietinho. Ele veio como ovelha, mas ele vai voltar como leão, né? Verdade. É algo profundo isso. Então, né, ele veio como servo, mas vai voltar como rei. E aí nós devemos entender que Jesus hoje é o rei. E aí muitos de nós não temos essa visão. Então parece assim que Jesus é um objeto que eu peço quando eu quero, eu procuro quando eu quero, quando eu tenho necessidade. E não, eu preciso buscar continuamente, porque Ele é o Senhor da minha vida. E sem Ele eu não consigo fazer nada. Amém, amém. Zé Eduardo, tá contigo, meu irmão. Pois não, estamos aí. Vamos dar continuidade aqui nas perguntas, pastor Darcio. Então, por que devemos orar se Deus já conhece tudo o que precisamos e o que vamos dizer? Ele já sabe de tudo. Existem duas coisas, né? Primeiro, eu já dei até uma pincelada que a oração não é um monólogo, é um diálogo. Então, na oração, nós vamos ter esse diálogo com Deus. E o mal também, que é outra coisa distorcida, assim, acho que do evangelho hoje, é assim, a gente pensa que a oração é pedir a Deus, mas o mais importante da oração é ter intimidade com o Pai. Então, a primeira busca da oração não é pedidos, é intimidade. E eu tive até por minha vida, eu lembro quando eu tive um acidente, fiquei paralítico, pensa no homem que orava a Deus. Porque na necessidade, pode fazer se às vezes fizer um quiz aí com os crentes, qual o momento que você mais orou na vida? É nas provas, é nas lutas, é nas dificuldades. Só que quando tudo está bem, estou muito ocupado. E a questão da oração, o primordial dela é querer ter intimidade com Deus, né? Porque essa intimidade é algo tremendo. Eu sempre falo assim, as pessoas, mas eu não consigo orar muito tempo. Eu falo, querido, começa com 5 minutos, depois vai ser 10. Eu uso o exemplo do natural, reflexo espiritual. Um exemplo, quando nós entramos lá na pós-graduação, eu e o pastor Paulo, lá em São Bernardo, a gente não se conhecia. Ficamos aí um mês. Aí no primeiro tempo era assim, oi, tudo bem? Bom dia. Aí conforme você vai convivendo, você vai tendo intimidade, vai tendo mais assunto. E conforme vocês vão convivendo, a intimidade é enorme. Vou dar um exemplo, pastor Paulo. O nível de intimidade que o pastor Diego deve ter com ele, eu não tenho. Por quê? Porque o pastor Diego está lá todo dia, está conversando, está convivendo. Eu já estou mais longe, mais esporádico. Então, quanto mais eu estou com alguém, mais intimidade eu crio. E aí, quanto mais intimidade, isso que é o gostoso, mais eu conheço o que ele gosta. Quais são os desejos, né? Tem coisas que as pessoas falam, eu tenho uma mania, né? Eu uso óculos, eu só tiro quando eu vou fazer live assim, porque é mais para perto. Mas o pessoal da igreja, os antigos falam assim, quando eu tô na igreja e eu arrumo óculos assim, eles já sabem que eu tô bravo, que eu já não gostei. Nem eu percebo, mas por anos de convivência, eles já passam a conhecer realmente até meus trejeitos. E aí, quanto mais eu tenho intimidade com Deus, eu começo a saber qual a vontade, eu começo a discernir Ele. E aí eu falo assim, intimidade leva a conhecer a vontade de Deus. E conhecer a Deus leva a ter autoridade. E a autoridade é quando eu oro, já sabendo que Deus vai fazer aquilo. Por quê? Porque eu sei o coração do Pai. É interessante, né, a Bíblia fala de Elias, um homem como nós falou que não ia chover. Imagina a autoridade do homem olhar assim e falar, não vai chover enquanto eu não falar. Mas por que não choveu? Porque era vontade de Elias? Não, porque primeiro era vontade de Deus. E Deus sabia, Elias sabia que Deus queria aquilo. Então essa questão por que eu devo orar? Não é porque eu vou pedir, é porque eu tenho intimidade. Eu sempre brinco assim, e agora eu vou puxar para o lado das mulheres. É gostoso, uma esposa adora quando o marido no aniversário de casamento traz um presente. Toda mulher gosta. Mas quer ver uma esposa feliz? É quando
num dia normal, o marido vai lá e leva uma flor, um presente. Num dia que não é nada comemorativo, porque ela é surpreendida. Eu falo, é gostoso quando eu tenho intimidade com Deus, que eu sou surpreendido por Deus. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida, na intimidade, que às vezes a gente nem orou, a gente só pensou. E Deus vai e dá os desejos do coração, né? Salmo 37 fala assim, né? Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fala. Alegre-se no Senhor, ele satisfará os desejos do teu coração. Então, quando eu tenho essa intimidade com Deus, às vezes eu não preciso nem orar. Só entra no coração, Deus fala, eu vou dar para o meu filho. Então, essa questão da oração, a gente tem que desassociar. O pedido é uma das partes. É claro que ele é um pai que ama, que dá o melhor. Ele fala, né? Qual o pai que o filho pede pão da pedra? Mas assim, é um dos detalhes. O mais importante da oração é essa intimidade. E essa intimidade vai me fazer conhecer o coração do Pai. E aí, quanto mais eu conhecer o coração, mais a minha oração vai estar alinhada com a vontade dele. Né? Porque Amém. Às vezes não consegue. Tiago fala, pedir vai. Mal, por quê? Porque a gente quer só para nós. Amém. É isso daí. A gente convive com uma pessoa, quanto mais você convive, quanto mais você conversa, você cria aquela intimidade. Então, para ter uma intimidade com Deus, ora. Quanto mais você orar, mais intimidade você vai ter com Ele. Né, pastor? Como o pastor Diogo falou do Martinho Lutero, né? Imagina um homem que fala que está orando um pouco 4 horas. Imagina você estar 4 horas e não falta assunto. É como aqueles amigos íntimos. Você percebeu quando nós somos muito amigos da pessoa, a gente junta, começa a bater papo, passa 1 hora, passa 2, você não percebe. Porque é tão bom a companhia que a hora voa. E aí quando nós compreendemos que Deus é essa pessoa real, que nós temos intimidade, você vai ficar orando e o tempo voa e você não percebe. Agora, quando você não tem intimidade, é 5 minutos, você não vê a hora de... É como se põe 2 pessoas na sala que nunca se viram. Você não vê a hora de chegar mais alguém para você não sabe nem o que falar. Não tem assunto, né? Não tem assunto. Perfeito. Mas é isso daí. Vamos dar continuidade aqui. Vamos para a 4ª pergunta aqui. Pastor, oramos por algo que queremos. Mas Deus, com seus planos para nós, faz de outra maneira. Como entender a vontade de Deus? E aí vai entrar... A primeira, eu creio que é o que nós falamos no início, conhecendo a palavra de Deus, né? Quando nós entendemos os propósitos de Deus, nós vamos fazer coisas de acordo com a vontade dele. Vou dar um exemplo simples, acontece muito, né? Isso não acontece em Campinas, são igual adultos, tá? Agora, assim, para irmãos que já estão crentes. Tem pessoas que chegam assim para mim e falam, pastor, ora pela minha vida financeira. Aí, eu geralmente orava. Mas eu falo, irmão, você está sendo dizimista? Você é ofertante? Não. Como eu posso abençoar aquilo que a Bíblia amaldiçoa? Então, querido, antes de orar, conserte a sua vida. Questão de mágoa, falta de perdão. Então, assim, tem vários princípios. A primeira coisa que eu quero saber, assim, dos planos de Deus. Eu tenho que me alinhar com a palavra de Deus. Então, as pessoas entendem... e não só isso, né? O oposto, né? A pessoa tem uma atividade ilícita e quer que Deus abençoe. Peraí, mas eu sou dizimista, mas é um dinheiro errado. Então, Deus não vai abençoar também. Verdade. Então, a primeira coisa... Como está a nossa vida dentro do padrão de Deus? Será que eu estou alinhado com o propósito de Deus? Será que eu estou alinhado com a vontade dele? Será que eu estou oferecendo, né? Paulo fala, né, que a gente tem que oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Para às vezes conhecer o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Então, quanto mais eu vou me oferecendo a Deus, mais eu entendo qual é a vontade de Deus. Então, aí eu vou alinhando o quê? A minha vontade, a vontade de Deus. Vou voltar novamente à questão da intimidade. Quando eu casei, eu era viciado em Coca-Cola. E a minha esposa não bebia Coca-Cola. Mas pelo caso da convivência, o que aconteceu comigo? Eu parei de beber Coca-Cola.
Porque a convivência me levou a ter um nível, e muitas coisas que ela não fazia, ela passou a fazer. Então, quando eu começo a ter intimidade com Deus, cada vez mais eu vou alinhando a minha vontade com a dele. E fora o propósito de Deus, é claro, mas eu quero algo. Eu brinco assim, existe o semáforo de Deus. Uma das coisas que eu falo, Deus me deu o privilégio de dar aula de educação religiosa para adolescente, né, num colégio. E você fala assim, existe o semáforo de Deus. Então tem coisas que a gente vai orar, e é o vermelho. Quando é o vermelho, Deus fala, não esquece, não adianta pedir. Está proibido seguir em frente. Então tem pedidos que a gente vai pedir e Deus vai falar, não. Existe a oração que tem o amarelo de Deus. Qual é o amarelo de Deus? Espere. Eu vou te dar, mas ainda não é o tempo certo. E existe o verde. Qual o verde? Deus fala, agora eu vou te dar, é o momento certo. Porque quando a gente entende a vontade de Deus, eu sempre falo isso, existe o tempo, a vontade e o lugar. Tem coisas que para ser perfeito, tem que estar no tempo de Deus, se a vontade de Deus está no lugar certo. E muitos também acabam quebrando a cara por isso, porque às vezes algo até é vontade de Deus, mas ele antecipa o tempo. É como um jovem chegar para o pastor Diego, pastor Diego, eu quero ser um pastor. É vontade de Deus? É. Mas ainda ele não tem a maturidade. Aí o pastor Diego agora fala, querido, você tem que esperar um tempo, nós vamos caminhar juntos, vamos ter uma... Ele fala, não, eu não quero esperar. Aí ele pega, sai, quebra para o pastor Diego e vai para outra igreja e se torna pastor. Era a vontade de Deus, mas ele está no lugar errado, no tempo errado. Verdade. Então, essa questão do alinhamento é muito importante. E aí, como a gente conhece esse alinhamento? Novamente voltando, através da palavra de Deus. E também entender quais as motivações do coração. Vou dar até um testemunho meu que aconteceu. Isso foi uma das coisas mais loucas que Deus fez na minha vida. Pastor Paulo já teve. A gente estava construindo um sítio em Nazaré Paulista. E aí a gente tinha feito umas 6 macedas de concreto que a gente estava fazendo a fundação. E lá é uma montanha. E quando a gente estava terminando as macedas, o tempo fechou. Sabe quando vem aquela tempestade repentina? Aí, o pessoal, pastor, dessa tempestade a gente vai perder todo o material. E quem sabe como convive com a igreja sabe que os recursos são escassos, né? Perder tudo. Eu chamei os irmãos, um arrojo de fé, falei, amados, vamos orar. Juntamos assim, todo o pessoal da obra, tinha os 30 irmãos. Senhor, esse sítio é teu. Pai, esse material é teu. Nós estamos aqui para a sua vontade, Senhor. Se chover, o Senhor sabe de tudo. Mas se o Senhor quiser, se for a sua vontade, Pai, pare essa chuva para que a gente possa fazer a sua obra. Amados, quando eu abri o olho, até hoje os irmãos falam, uma das cenas mais impressionantes da nossa vida. Estava chovendo em volta de todo o sítio e no sítio parou a chuva. E a gente conseguiu fazer toda a obra. Glória a Deus. Maravilhoso, né? Glória a Deus. Um tempo depois, a gente ia para o monte orar, eu e alguns outros irmãos. A gente estava indo para o monte orar e começou o tempo fechar para a tempestade. Antes da gente chegar, o irmão falou, pastor, vai dar uma tempestade feia, não é melhor a gente voltar? Aí veio no meu coração o orgulho, pensei assim, já tenho experiência nisso, vou mostrar para eles. Vamos lá, irmãos, não esquenta, Deus está no controle. Subimos no monte e tal, começou a tempestade. E aí eu peguei, fiz a mesma oração, Senhor, estou no monte, Eu falei, em nome de Jesus, amém. Caiu um raio atrás de mim que quase cai na minha cabeça, tremeu tudo. E na hora quando caiu o raio, eu senti claramente o Espírito Santo me falando, aquela vez foi uma necessidade, agora foi orgulho. E eu pedi perdão para os irmãos, falei, irmãos, me perdoa, orgulho, vamos embora, está chovendo. Eu lembro que eu fui descer ainda, eu caí, tropecei, caí na lama, cheguei em casa todo cheio de lama, molhado. Mas por quê? Porque na primeira vez era vontade, era necessidade. A segunda eu queria aparecer. Então acho que são muitos fatores que vão nos levando a entender o que Deus quer nisso, o que Deus quer ensinar. Porque o mal, vou voltar para a nossa cultura hoje, moderna, ensino ocidental.
nós entendemos que o sim é expressão de amor, mas muitas vezes o não é uma expressão de amor. Um pai que ama o filho, ele fala mais não do que sim. E o não de Deus numa oração é algo educativo. Muitas vezes o não de Deus está nos fazendo um livramento. E nós pensamos que Deus só nos ama quando nos dá o sim, não. Quando a nossa oração não é negativa, a resposta de Deus é uma resposta de Deus. E a gente tem que entender que o vermelho de Deus é uma demonstração de amor também. Então, às vezes, pensa que é só quando é sim que Deus respondeu, não. Quando não dá certo, é uma resposta. Você vai fazer um negócio, ou não deu certo o negócio, você tem que entender que foi um livramento de Deus. E às vezes a gente não entende isso. Às vezes pensa que Deus só respondeu quando dá certo. Mas quando não dá certo, é Deus também respondendo. Isso é num relacionamento, isso é num emprego, em todas as áreas da vida. O não também é uma resposta. Aqui pelo YouTube, está nos assistindo pela primeira vez e ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever no nosso canal para participar de todas as programações que nós temos feito ao longo desse tempo e faremos para todo sempre. Por exemplo, nós temos a nossa sala de oração todas as tardes, às 16 ou às 17 horas, um tempo precioso de busca, de orar, de clamar esse Deus vivo e verdadeiro. Também temos o culto de ensino e avivamento às 20 horas. Também temos o Conectados, às quintas-feiras, às 20 horas. E nesse sábado, nós teremos a nossa live dos jovens a partir das 18 horas, mas pelo Instagram. Portanto, se eu fosse você, não ficaria de fora. E também temos o nosso estudo do livro de Atos, também de segunda a sexta, por volta das 10, 10 e meia, no máximo 11 horas da manhã, que tem sido um tempo precioso e de muito aprendizado da palavra com o pastor Paulo. E no domingo, nós temos o nosso culto, no domingo pela manhã, às 9 horas, depois da nossa escola bíblica, e nosso culto de louvor e adoração às 18h30. Portanto, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E também quero agradecer a todos que estão nos enviando a mensagem pelo YouTube, como a Márcia, como a Gleice, e todos os irmãos. Que Deus abençoe e que vocês possam aprender desse tema tão importante e fundamental das nossas vidas, que é a oração. Zé Eduardo, passo a palavra mais uma vez para você, meu irmão. Pois não, pastor. Vamos dar continuidade aqui às perguntas do pastor Darcio. Então vamos lá para a quinta pergunta aqui. O Pai Nosso é uma oração completa? Devemos ter o Pai Nosso como um modelo de como orar? Amém, né? Até perdeu se eu estou falando demais, eu fico empolgado, o tempo passa muito rápido, né? Passa rápido. É muito gostoso falar das coisas de Deus. Realmente, acho que era um modelo a ser seguido, né? Jesus é o nosso mestre, o nosso guia, o nosso exemplo. E assim, de uma forma simples, ele conseguiu sintetizar os componentes da oração. Então, é claro que não é uma repetição, nós devemos fazer, porque se tornaria uma reza, não uma oração, mas eu creio que no Pai Nosso está os elementos chaves de uma oração, né? Quando falo do Pai Nosso, eu sempre falo, ele começa com culto e adoração a Deus, né? Ele fala assim, Pai Nosso que estás nos céus. Ele está exaltando a grandeza de Deus, ele está reconhecendo o senhorio, a soberania de Deus. E aí ele continua, seja feita a tua vontade. Então ele começa com adoração a Deus e vai para a vontade de Deus. Ele já começa orando, falando que tem que ser feita a vontade de Deus, não a nossa, né? Até voltando para a primeira, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a nossa não é. Amém. Então muitas vezes a nossa... eu sempre uso exemplo, eu gosto muito de criança, né? Se a gente fazer a vontade dos nossos filhos ou netos crianças, a gente só vai dar doce para eles, só que vai matar. Então a gente tem que forçar a comer um vegetal, uma carne, uma comida. Então às vezes Deus cuida da gente como criança. Fala do cuidado e a provisão de Deus, porque fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É interessante, né? Jesus não pede o pão de amanhã, é o de hoje. Sejamos gratos pelo pão de hoje. Crendo que a cada dia Deus vai dar o necessário. Fala do perdão de Deus. Perdoa as nossas dívidas. Deus me perdoa, Senhor. Eu tenho erros. É aquela coisa da confissão. Eu tenho pecados, eu não mereço. Mas fala também do nosso perdão. Assim como nós perdoamos.
Olha que coisa tremenda, né? Deus me perdoe da mesma forma que eu perdoo as pessoas. Isso é algo tremendo, né? Quando eu ministro sobre perdão, eu uso sempre essa a questão do Pai Nosso, que todo mundo sabe. Ele pode ser uma grande bênção, uma grande condenação. Eu até brinco, aquela pessoa que fala assim, tá bom, eu perdoo tal pessoa, mas não quero ver nunca mais na minha frente. Eu falo, tá bom, você fala para perdoar da mesma forma, Deus, ó, te perdoo, mas eu não quero te ver mais. Você vai morar a eternidade longe de mim. Ó, eu te perdoo, mas você vai pagar tudo que me fez. Aí Deus vai falar, tá bom, eu te perdoo, mas você vai pagar da mesma forma. Então, é uma frase que parece tão simples, mas é tão complexa, é tão grande, é tão rica, essa questão do perdão. Fala da proteção de Deus. Não nos deixe cair em tentação. Que coisa linda, né? E aí é o reconhecimento que a gente está falando, Senhor Deus. Eu reconhecer que sem Deus eu sou fraco. O mal que muitos de nós achamos por ser pastor, por conhecer a Bíblia, por pregar, por ter cargos, somos fracos. Pai Nosso, não, é ao contrário, Deus. Me guarde, Senhor, eu sou fraco, Pai, eu preciso da sua força. Porque se for por mim, eu caio. A minha natureza é má, né? Paulo fala isso, né? Quem me livrará do corpo, né, do pecado, né? Maldito homem que sou, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Então, essa necessidade de Jesus. E por último, a exaltação, né? Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Então, Pai Nosso, se nós pegarmos e começarmos a entender que a nossa oração tem que ter o tempo de adoração, tem que ter o tempo de entrega da vontade, tem que ter o tempo do senhorio de Jesus, tem que ter o tempo da confissão dos nossos pecados, tem que ter o tempo da liberação do perdão. Jesus até ensina isso, né? Quando for no altar e tiver algo contra alguém, antes de dar a oferta, reconcilia com a pessoa primeiro. E fala da grandeza de Deus. Aí, como a gente falou do tempo, né? Se eu pegar isso e dividir, já dá aí uns 20 minutos de oração no mínimo, até para o iniciante. E aí a gente começa a praticar isso. Então, acho que essa oração é essa questão. Então, o Pai Nosso nos dá um exemplo de caminhos a ser seguido na oração. É algo tão curto, mas se você estudar cada ponto, cada versículo, é um ensinamento maravilhoso. Zé, pode falar, Zé. Tem mais uma pergunta aí. O telefone estava cortado aqui para mim. Ok. Pastor, vamos dar sequência na sexta pergunta aqui. Qual a diferença em ter uma vida de oração? Então, a vida de oração, eu creio que a gente pensa que a Bíblia fala orar sem cessar. Então, fora os nossos momentos diários de comunhão, de encontros com Deus, eu creio que a nossa vida deve ser regrada de oração. Até quando na primeira, né, como orar, é interessante porque às vezes as pessoas conversam e pensam assim, que orar é só você se ajoelhar, ficar numa posição e fazer. Mas a própria Bíblia, né, a Bíblia fala que Daniel orava de joelhos, mas ao mesmo tempo fala que Ezequias orou numa cama virado para a parede e Deus ouviu. A Bíblia fala do publicano que orou em pé e Deus ouviu. Então, assim, a oração não é só aquele momento, mas a nossa vida. Então, eu sempre falo para o pessoal isso da igreja. Às vezes, não tem tempo. Não, às vezes você está no ônibus, coloca um foninho, coloca um louvor e vai conversando com o Pai. Está no trânsito, vai orando com Deus. Está no trabalho, teve um intervalo do almoço, tira uns 5 minutinhos para Deus. Então, o orar sem cessar, eu creio que é essa vida com Deus. E aí vamos voltar novamente para a questão do relacionamento, né? Eu sempre volto nessa questão. Namorado. Quando é o jovem namorado? Ele acabou de sair da casa da namorada, ele chega em casa, qual a primeira coisa que ele faz? Ele vai ligar para a namorada. Oi, amor, já cheguei em casa. E fica mais 1 hora conversando. Aí ele vai trabalhar. Amor, cheguei no serviço. Aí ele está no almoço, estou almoçando. Quando você é apaixonado, você quer sempre estar se comunicando com aquela pessoa. Então, o orar sem cessar, essa visão
que eu sou apaixonado por Deus, e em todo momento eu quero estar com Ele. E aí entender, eu sempre falo assim, né, da questão do corpo, alma e espírito. O nosso corpo, todo momento precisa de alimento, né? Nós não comemos uma vez só por dia, nós comemos de manhã, à tarde, no almoço. E o nosso espírito é alimentado. E como o nosso espírito é alimentado? Através da oração e leitura da Bíblia. Então, essa oração tem que ser... A oração não é uma prática também, né? Porque às vezes a gente tem essa visão que orei meia hora de trabalho, já fiz a minha parte. Não. Durante o dia todo, sempre é o momento de estar orando, né? E às vezes até só mas não dá para falar. Em pensamento você ora, porque Deus sabe. Então, é de várias formas, é de várias posições, é de vários métodos. O que Deus está preocupado é realmente com o nosso coração. E às vezes a gente está tão preocupado com os métodos e esquece que o que Deus quer é o nosso coração. E aí, quando nós temos o coração voltado dele, em todo momento. Eu já tive experiências de orações respondidas assim, num carro, de estar chorando na presença de Deus, em corredor do hospital, sabe? Coisas assim que Deus fez na minha vida, assim que... E não era naquele momento espiritual preparado, era na intimidade. Acho que a gente tem que ter essa questão. Deus, como o pastor falou, né? O Wi-Fi de Deus está sempre ligado. Ele está sempre conectado, 0800, né? Então, em todo o tempo, Deus vai ouvir, em toda situação, em todo momento. Então, se a gente começar a crer que Deus é algo real na nossa vida, é algo que está sempre presente em todos os momentos, em todas as situações, e nós devemos colocar Ele sempre, né? Porque Ele é educado, Ele está na porta e bate, né? Se a gente abre, Ele entra. Então, quando nós abrimos a nossa vida para Ele operar, em todo momento Ele vai estar agindo em nossas vidas. Amém. E não tem desculpa, né, pastor? Deus ouve a gente até por pensamento, né? Exato. Isso é a maravilha dele. Até da leitura da Bíblia, né, pastor? Eu sei que não é o tema. Eu estava falando com uma pessoa da igreja um tempo atrás, um novo convite. Mas eu tenho dificuldade de leitura. Eu falei, mas hoje no aplicativo do celular tem Bíblia em áudio. Coloca o fone de ouvido. Não é porque não ler. Hoje tem a tecnologia, então a gente tem que usar isso ao favor. Olha que coisa linda, a gente está conversando um pouquinho antes. Vocês estão em Campinas e eu aqui em Guarulhos, ao mesmo tempo conectados falando de Deus. Isso é um privilégio que a tecnologia nos traz. Então, nós devemos também usar essa questão da tecnologia para o nosso benefício. Com certeza. Ou seja, né, pastor? Só complementando pastor. Um pouquinho, nós somos indesculpáveis, né, nesse quesito também, né, da tecnologia. Ou seja, tudo está a um clique, a palma das nossas mãos, né, como o senhor frisou, né? Tem a Bíblia em áudio, tem Bíblia em várias versões, a Almeida, a Revista Atualizada, a King James e por aí afora. Talvez queira ler em outro idioma, como o espanhol, por exemplo, enfim, em inglês, ou até em alemão, enfim. Não tem mais desculpa de falar, não, a Bíblia é tão difícil, às vezes não tenho tempo, mas em áudio, por exemplo, numa viagem, num percurso, claro que não pode ler se estiver dirigindo, ou mesmo conduzindo um carro, ou mesmo indo ao trabalho, mas o áudio não vai atrapalhar em absolutamente nada, pelo contrário. Eu tenho um irmão aqui da igreja, que ele é pedreiro, ele fala que a coisa mais linda, ele descobriu isso, coloca aqui no foninho, está lá rebocando a parede e está comendo da palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Maravilhoso mesmo, fantástico. Quer acrescentar alguma coisa, Zé? Não, por mim, pode dar sequência, pastor. Então tá bom. Só quero, antes de fazer outra pergunta para o pastor, quero registrar algumas participações pelo YouTube, por exemplo, da Gleice, da Flaviane, da Luciana, da Márcia, do Claudio Honor, do Moacir, da Sandra Ravanini, do Jefferson Azevedo, do João Gomes, do Tranquilino, da Cleonice, da Nívia e também da Bianca Ravanini. Muito obrigado pela participação de todos, que Deus as abençoe rica e poderosamente também. Então, dando continuidade, pastor, a pergunta 7, se o senhor quiser dar um complemento a mais, né, que ela diz assim: como sabemos se estamos orando conforme a vontade de Deus? Acho que já falou um pouco, mas é bem isso, né? Leitura da palavra, oração, intimidade. Paulo era alguém que tinha essa intimidade, né? Até hora você vai ler nas cartas de Paulo e fala assim: eu queria ir para tal lugar e o Espírito Santo me pediu.
Tinha hora que Paulo falava, ó, Satanás me impediu. E tinha hora que ele falava, foi minha vontade. Então, essa conexão com Deus faz a gente ter o discernimento. Né? Paulo fala que o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. Eu não, essa coisa de vontade, eu tenho, essa também é muito legal. Tinha um pessoal que é da igreja, e eles já estavam um tempo, eles queriam me honrar. Falei, pastor, só vai almoçar lá na minha casa? E aí eu falei, vou com o maior prazer, amados. Tá? Fui lá na casa deles, eles eram nordestinos. E aí o que eles fizeram? Sabe aquela feijoada nordestina que é aquela carne? Eu lembro que quando abriu o caldeirão, tava aquela língua balançando assim para mim. E quem me conhece sabe assim, meus pais são nordestinos, mas eu não como feijoada, não é o meu prato. E aí, mas eles fizeram com aquele amor, e a cara que eu peguei um pouquinho do feijão preto, paiol, couve. E aí eu tava assim, comendo, e na minha cabeça, meu Deus, mas era tão simples, é só ter perguntado para minha esposa o que eu gosto. Né? Se tivesse feito um prato de feijão, arroz e um ovo, eu adoraria. Né? Quem sabe eu adoro lasanha. Mas era tão simples, só perguntar o que eu gosto para ela. Na hora Deus falou comigo, quantas feijoadas você tem me feito? Porque você não pergunta para mim antes. Então, assim, quando a gente fala do diálogo também, eu creio que até nessa questão do relacionamento com Deus, a gente às vezes vai estar orando e Deus, você vai sentir no espírito e fala, meu, isso não é para agora, não é o que Deus quer para minha vida. Tem coisas que você nem precisa, porque tem pessoas que oram por coisas também que é absurdas, né, que a gente sabe que não é a vontade de Deus. Vou dar um exemplo assim, então para entender. Uma mulher está orando por um homem que é casado. É contra a palavra de Deus. Então não adianta orar, porque Deus não vai abençoar coisa errada. Deus age por princípios. Então, você fala assim, quem quebra o princípio de Deus vai ser quebrado por esse princípio. Então tem muitas coisas que as pessoas fazem, ou oram, e aí não adianta. Quer ir na abraça do fogo, rompe relacionamento, faz coisas que são... eu sempre, um exemplo, quando eu falo de casa, a filha que o pai não quer o casamento, ela vai na marra e casa. E aí depois ela está orando para Deus abençoar esse novo relacionamento. Eu falo, querido, você tem que ir lá no seu pai e pedir perdão. Você quebrou uma aliança. Então, conserta para depois você voltar. Então, conforme a gente vai conhecendo a palavra, eu falo assim, o evangelho é algo muito simples, nós que complicamos. Então, quanto mais eu vou conhecendo essa vontade, quanto mais eu vou perguntando para Deus, quanto mais eu falo, Deus, o que o Senhor quer? Realmente isso é a sua vontade? Pai, é o tempo? É o que o Senhor deseja? É o que eu falo, né? É um filho de 12 anos que chega para o pai, pai, eu quero dirigir o carro. O pai vai falar o quê? Filho, não. É ou não. Aí ele tem 17 anos, fala, pai, eu quero dirigir o carro. O pai vai falar, filho, não, espera mais um pouquinho, falta só um ano para você fazer 18. E quando ele fizer o 18, pai, eu quero dirigir, filho, então vamos lá tirar a carta primeiro, e a minha alegria. Então, Deus é esse paizão nosso. Amém. O senhor falou até algo assim, claro, quanto à vontade de Deus, uma mulher solteira orar para um homem casado, claro que isso aí foge de todos os princípios. Eu me lembrei num passado não muito distante, um jogador de futebol à época, né, que ele dizia assim, eu vou orar para o time do fulano, do técnico, né, adversário meu, perder, porque ele é um derrotado, isso e aquilo tal. Quando o time dele foi campeão, desse jogador, ele colocou uma faixa assim, sou de Cristo. E na época eu nem estava na igreja ainda, eu fiquei pensando assim, peraí, mas a oração é algo, como o senhor falou, é um diálogo, mas para que Deus abençoe, e não ao contrário, muito, né, algo sem sentido algum. Aí depois, com a maturidade, aí fui para a igreja, ministério, tudo. Aí foi, então tá. Então quer dizer, como o senhor acabou de dizer, Deus nunca vai fazer algo contra, pelo contrário, vai fazer algo sempre para abençoar. Mas é entender o tempo dele é diferente do nosso. Como o senhor também citou uma ilustração bem simples da carteira de motorista, até porque eu também sou instrutor de trânsito, tiro trauma de pessoas ao volante, enfim. Então eu sei um pouco do que o senhor falou. E também uma necessidade do homem, né,
que diz assim, quando ele está com 15 anos, 16 anos, a maior necessidade, ou a grande necessidade é tirar a sua habilitação. Mas muitos querem, eu quero dirigir. Espera aí, quando você fizer 18 anos, eu te levo na autoescola e você terá todos os procedimentos corretos. Ou seja, tudo tem que ser no tempo certo, na maneira certa e do jeito certo. Até porque nós somos de Cristo e devemos honrar o nome dele, né? E até, pastor, o senhor falou uma coisa importante de jogador, assim, né? E eu falo que tem irmãos que oram pelo mal do outro, literalmente. É verdade. Como Deus vai poder fazer oração como um bumerangue, né? A gente abençoa e depois vai ser abençoado. Isso. Né? E aí as pessoas amaldiçoam, quer um mal, quer que, né, Deus vai pôr no leito, Deus vai castigar. Meu Deus. Misericórdia. Não é? Tem gente que faz isso. E aí esquece que a natureza de Deus é abençoadora, né? Amém. Eu tenho que ser semelhante a Jesus. Jesus é aquele que está sendo crucificado e, Pai, perdoa ele, Senhor. Ele está preocupado em abençoar até o último momento. Ah, mas Deus é justo? É, mas Deus que faz a justiça dele. E a justiça de Deus é converter a pessoa, a justiça dela é levar ele para perto. E a gente quer fazer da nossa justiça, às vezes tem umas orações de cristão, misericórdia, é pior do que tudo. É verdade, verdade. E a gente fica, tem que tomar muito cuidado com isso também. É verdade. A nossa boca não pode ser, né, água doce e amarga, né? Tem que ser manancial de bênção. Verdade. E como a gente sempre sabe, a palavra nos ensina também, né? Até Paulo diz aos Efésios, capítulo 5, que da sua língua, ou dos seus lábios, não profiram palavras tolas, inúteis, pelo contrário, palavras de edificação, não somente aos santos, mas também àqueles que estão de fora. Por quê? Porque eles não conhecem o Senhor como nós assim o conhecemos, e conhecemos todos os dias, claro, né? No relacionamento diário também. Mas aqueles pessoas, nossa, aquele irmão é daquela igreja, né? Por exemplo, né, claro que não é o tema nosso hoje, mas nossa, aquele irmão lá passa cheque sem fundo, né? E a gente sabe que existem vários casos por aí, né? Nossa, aquele irmão faz isso, faz aquilo, ou aquele irmão, por exemplo, é ministro do louvor, nada contra o ministro do louvor, né? Se algum estiver nos ouvindo agora ou nos assistindo. Aí ele recebe uma fechada no trânsito, abre o vidro do carro dele, solta todas as caixas de ferramenta, vamos dizer assim, né? Sendo que não é por aí, como o senhor falou, da mesma boca não pode sair água doce e nem água salgada, como o Tiago nos ensina, né? Então nossos lábios são para edificação das pessoas. Se a gente não sabe o que falar, há um ditado popular que diz, né, boca fechada não entra mosquito. Então a gente fica quieto, respira, né? Aí a gente vai entender do fruto do Espírito, que é amor, a paz, a longanimidade, a mansidão, né? E por aí vai, né? Porque se a gente usar os nossos lábios para, a não ser o único objetivo das nossas vidas, de engrandecer o Senhor, nós estamos o quê? Pecando. E induzindo outras pessoas, às vezes, que nos tratam como referência, assim, nossa, mas o meu pastor fez isso, o professor da escola dominical fez isso, o ministro do louvor fez isso. Quer dizer, nós somos o quê? Referências para muitas pessoas. Então a gente tem que exercer e ser cristão não somente na igreja, mas aonde formos, principalmente. É interessante, pastor, falando isso, porque a gente tem um chavão hoje que parece bonito. Os pastores têm mania de falar assim, líderes, né? Não olha para mim, olha para Cristo. Parece bonito. Mas Paulo fala, sede meus imitadores. Paulo está falando, olha para mim, sim. Porque eu imito a Cristo. Então, acho que nós que estamos na liderança temos que ser esse exemplo. Como é ser cristão? Olha para a minha vida, querido. E a questão da oração, dessa questão, eu e a minha esposa, a gente tem uma prática, né? Nós fizemos assim a gente ora à noite, todo dia, independente da circunstância. É um costume nosso. E é tão interessante a coisa da oração e da ira, porque às vezes assim, todo caso, às vezes eu tô nervoso com ela, eu tô irado. Aí a gente vai orar. Acaba eu tô pedindo perdão. Já teve situação dela tá cheia das razões. Quando a gente ora, acaba a oração, ela pede perdão. Então, assim, quando a gente começa a ter essa oração sincera para Deus, o nosso coração se move para Deus. E de repente vai estar com ira de alguém, Deus vai falar, você está errado. Deus vai falar, abençoa ela, vai falar, vai lá, perdoa. Mas foi ela que fez, eu sei, querido. Então você vai mostrar que você tem a minha característica. Então, isso é maravilhoso, né? Quando a gente começa a entender que a oração tem esse poder transformador em nossas vidas,
e nos faz semelhante a Jesus. É que o nosso objetivo, e a questão da oração, até voltar para qual é o objetivo da oração? Me tornar semelhante a Cristo. Amém. As pessoas têm que ver Cristo. Amém. Como Isaías cita, né? Pelos pecadores, ou pelos transgressores, Cristo intercedeu. Mesmo do alto da cruz, sendo açoitado como fora, como a gente sabe também, como caluniado que o fora, mas mesmo assim, do alto de uma cruz, ele falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E de fato, algumas pessoas não sabem o que fazem, mas compete a nós, de Cristo, honrando e bendizendo ele. E como Paulo, né, o apóstolo Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, né, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, as pessoas devem esperar em nós, não cobrar a perfeição, que a perfeição é só dele, mas o bom exemplo, o bom caráter, o bom testemunho e outras características, nós assim temos que possuí-las. E até, pastor, uma coisa, né, que eu lembrei de uma pregação que eu achei linda num livro, que fala, né, mas isso é para Cristo. Mas Estevão, quando foi apedrejado, ele teve a mesma atitude. Então não foi só Cristo. Estevão, um homem como nós, fez isso. E dessa pregação eu achei lindo que toda vez que o Novo Testamento fala de Cristo, vai falar que ele está sentado ao lado do Pai. Mas quando Estevão morre, Jesus estava em pé ao lado do Pai. E esse pastor usou analogia, acho que quando viu Estevão perdoando igual ele, Jesus falou: vou me levantar, eu preciso ver melhor isso. É verdade, é verdade. É porque a gente fala Cristo, alguns fazem assim, Cristo é o Filho de Deus, né? Vocês estão apelando. Então tá bom, então vamos falar de uma pessoa comum, vamos dizer assim, como eu e você. Estevão, que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E mesmo assim, sendo açoitado, mesmo sendo apedrejado, como o senhor acabou de falar, né? Vejo Cristo em pé à destra de Deus Pai. E mesma coisa, falou para os que o estavam o castigando ou o matando de certa forma: Pai, perdoa eles. Então o perdão é para todos aqueles que são de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor também. Pastor, para nós finalizarmos nosso tema de hoje, a 8ª pergunta nos ensina assim, né? Nos questiona assim: o que Deus espera da nossa oração? Eu creio que vão ser vários fatores, né? A primeira questão, eu acho que é isso, é que a oração é uma busca de intimidade, não um interesse oculto. Deus Ele sabe o melhor para nós. Quando eu começo a aprender da intimidade, eu sempre uso um exemplo assim: Deus é aquele pai que você está lavando o carro, aí vem seu filhinho de 5 anos, 6, aí ele fala: pai, deixa eu te ajudar a lavar o carro. Aí você pensa: meu Deus, vamos, filho. Aquele carro que você ia lavar em 1 hora, você gasta 3. Ele se molha, ele derruba o balde, ele faz o sabão, faz... Aí ele entra em casa e fala: mãe, eu e o pai lavamos o carro, ficou limpo. Na verdade, ele só atrapalhou. Ele fala: foi, pai? Você fala: foi, filho. Né? Você só atrapalhou, mas ele deixa você se sentir o participante daquilo. Então, às vezes, eles fazem as coisas: Deus, eu fiz tanto. Deus fala: filho, você só atrapalhou. Mas eu permito, por amor, que você se torne participante do que eu estou fazendo. E eu acho que algumas coisas fundamentais. Primeiro é fé. A Bíblia fala em Hebreus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Acho que quando nós oramos, nós temos que crer que Deus está ouvindo, que Deus é real. Porque muitas vezes as pessoas também oram de uma forma religiosa, simplesmente. Elas não conseguem entender que quando a gente ajoelha, ou a gente deita, ou a gente está em pé, Deus está ouvindo. Nós estamos falando com o Rei do Universo. Então, acho que a primeira coisa é assim: Deus espera, fé. Realmente, nós acreditamos no que nós estamos orando? Será que nós temos fé suficiente? O nome da história do Charles Sanders é linda. Tinha um pastor que as pessoas consideravam era um homem de Deus. E ele foi convidado numa cidade do interior que não chovia há um tempo, de seca. E o pessoal chamou ele e falou: pastor, a gente sabe que Deus já fez tantos milagres na vida do senhor, nós acreditamos que se o senhor vir orar na nossa cidade vai chover. Aí fizeram o culto na cidade, até o prefeito se mobilizou, a praça bonito, o palco, aí toda a cidade pronto. E aí ele foi, pregou, aí acabou o culto, ele estava indo embora, a pessoa falou: pastor, o senhor não orou? A gente chamou aqui para o senhor orar pela chuva, e o senhor pregou, nem orou pela chuva. Ele falou: não orei. Ele falou: por quê? Ele falou: porque vocês não têm fé que vai chover.
Aí ele falou, como a gente não tem fé? A gente investiu dinheiro, trouxe o senhor, pagou hotel, pagou passagem, fez tudo, mobilizou a cidade, como a gente não tem fé que vai chover? Ele falou, é simples. Eu não vi ninguém com o guarda-chuva na mão. Então eles queriam que fosse chover, mas ninguém levou o guarda-chuva. Quantas vezes nós oramos pelo filho, assim, tá com a dor de cabeça, a gente ora, e aí depois toma uma aspirina. Ora por formalismo. Então acho que essa fé viva que Deus vai fazer é algo. Outra coisa é a humildade, né? A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo. Se a humildade na presença de Deus, saber que não é por merecimento, tudo é por graça. Né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, tudo que Deus faz, porque tem uma teologia também louca hoje, né? De encostar Deus na parede, de que não. Eu sou meio radical, eu falo para as pessoas assim na nossa igreja. A única coisa que nós merecemos é ir para o inferno. Porque a Bíblia fala que todos somos pecadores e estamos da graça de Deus. Então a coisa que a gente merecia de Deus é para o inferno. Tudo que vem além é graça, não é por merecimento. Quebrantamento, acho que, né, Davi fala, né, sacrifício a Deus ao coração quebrantado e contrito. Eu creio também de usar a palavra de Deus, né? Paulo fala que as promessas dele, então na oração, nós usarmos aquilo que Deus deu na palavra, fala, Pai, como a sua palavra diz, acho que declarar as promessas da palavra, Pai, eu creio que a tua promessa é que eu e minha casa seremos salvos, estão mediante a sua palavra, eu creio que a minha família vai ser salva, acho que isso traz um poder e uma sinceridade, eu acho que assim, que muitas vezes a oração também, nós somos tão formais. Eu lembro que uma vez eu fui numa casa do irmão, foi a coisa mais linda, que ele querendo mostrar, meu filho ora lindo, meu filho ora lindo. Aí ficou forçando o filho não querer orar, e o pai forçando na alimentação, e o menino não querer orar. Daí o filho falou, Deus, faça bem, faça mal, amém. E aí todo mundo, eu dei risada. E o pai falou, querido, ele está sendo sincero. Tem uma oração de Davi, num salmo, eu não lembro o versículo certo, mas é lindo, ele fala assim, Deus, se for para eu sofrer desse jeito, me mate. Mas se eu morrer, quem te louvará sobre a terra? Olha o nível de intimidade, olha o nível de sinceridade, acho que é o Salmo 30, se eu não me engano. Davi, sabe, ele tem essa questão de Deus da realidade, ele não vê Deus como aquele, mas Deus como um amigo, ele abre o coração, ele, sabe, ele expressa o que ele está pensando. Porque às vezes na oração também, assim, é que o senhor falou, a gente falou do coração. Deus não está ouvindo só o que sai da boca, Deus sabe o que é o nosso coração. E tem gente que quer enrolar Deus. Tem irmão que fala assim, Deus, se o senhor me dá um carro. Só que a vontade dele de ter o carro é ir para o trabalho, é ir passear com a esposa, eu vou usar para a tua obra, Senhor, eu vou levar os irmãos, ai meu Deus. Seja sincero, Deus, eu quero um carro para eu poder desfrutar dele. E também eu vou usar para a tua obra. Então, às vezes a gente na oração quer dar um somebody love em Deus. Não, seja o mais sincero possível. Fala aquilo que está no teu coração, porque Deus já sabe. Antes mesmo de você falar, só vou falar, as palavras não saíram da minha boca e tu já os sabes. Então Deus sabe o nosso pensamento. E ser grato a Deus. E o grato é assim, Senhor, eu creio que a tua vontade é soberana. Jesus fez isso, né? Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, seja feita a tua vontade. Então, acho que quando nós aprendemos na oração que a vontade de Deus tem que ser soberana e sagrada, que eu reconheço realmente que Ele sempre tem o melhor para mim, que a minha vontade é imperfeita, mas a dele sempre é perfeita. Se as duas se alinharem, amém. Mas se não se alinhar, Deus, o Senhor sabe o melhor. Eu sempre brinco que no céu, a gente vai chegar para Jesus, muitas pessoas vão falar assim, Senhor, mas por que o Senhor não respondeu a oração? Aí quando Ele mostrar o porquê, a gente fala, o Senhor tinha razão. Obrigado, Pai. Verdade. Verdade mesmo. Amém. Quero registrar a participação também da Maria Aparecida. E pastor Darcio, chega uma pergunta para nós aqui no YouTube, que não está no nosso roteiro, mas eu acho até importante para todos nós, que é da Luciana Alves, e também já agradeço pela pergunta, que ela diz assim, nós devemos orar pelo mesmo assunto todos os dias, até o milagre acontecer? Ou devemos orar pelo assunto uma única vez e agradecer pela resposta de Deus para nós?
Eu creio que nós devemos continuar por fé, né? Tem um salmo de Davi que ele fala assim, né? Até quando, Senhor? Mas ele fala, continuarei até ver o seu... É o Salmo 13. Ele vai falando, até quando eu sofrer? Então, assim, eu creio que a persistência mostra... Jesus fala o exemplo, né? Do juiz iníquo, daquela mulher que insiste até conseguir, do vizinho inoportuno. O próprio Jesus dá exemplos de continuar. Então, continuar a orar não é a ausência de fé, é confiar que Deus está e mostrar realmente também no nosso coração o que nós queremos. Eu falo assim, tem gente que ora a Deus não sabe o que quer de Deus. Todo final do ano, eu faço um propósito na igreja, na passagem, a gente faz os pedidos de orações nos papéis. Só que quando chega no meio do ano, às vezes eu pergunto, irmão, você lembra que você orou no começo do ano? Não. Então tem gente que ora, nem ele sabe o que ele está pedindo para Deus. Como Deus pode abençoar se a pessoa não sabe aquilo que quer? Eu sempre gosto de usar o exemplo natural para pôr o espiritual. É como nós, como pai. O nosso filho pede para a gente, pai, nos dá algo. Se ele pedir uma vez, às vezes a gente deixa. Mas se o filho começa a pedir muito, insiste, a gente vê realmente que aquilo é importante para ele. E aí, quando aquilo é importante, a gente vê que ele quer, que não vai ser algo passageiro, mas algo que tem um objetivo, nós muitas vezes abençoamos. Então, a insistência não é para mover o coração de Deus, é para mover o nosso. Para realmente, nós vemos que realmente aquilo é importante para nós. Então, acho que a insistência não alimenta Deus, alimenta a nossa fé. E é gostoso quando a gente ora por tempos, e um milagre acontece. Porque a gente sabe que Deus ouviu. Então, a insistência da oração não é para mudar Deus, é para mudar nós. É para nós realmente vermos se nós damos valor. Porque tem gente que cada dia ora uma coisa para Deus. Aí Deus fala, nem ele sabe o que ele quer. Tem que se decidir. Então, acho que nós devemos ter metas de oração. Algumas pessoas aconselham até ter caderninho de oração. Porque para a gente também saber e pôr as respostas de Deus. Agora, se um dia você estiver orando e sentir que Deus claramente no teu espírito fala não, aí você para. Aí é aquela questão, já é uma resposta de Deus, o não é uma resposta. Mas enquanto não tem a resposta, continue vendo que Deus vai dar a resposta. Amém. Glória a Deus por isso. Mas que tempo precioso, que tempo maravilhoso, e como o pastor Darcio nos disse nessa noite, quando a coisa é boa, vai e a gente nem percebe, mas graças a Deus por isso. Pastor Darcio, passo a palavra para você, manda um abraço, manda um beijo, enfim, a palavra está contigo, meu irmão. Amado, primeiro, obrigado aí pela oportunidade, pela confiança. Eu sei que é uma igreja muito fundamentada na palavra e a confiança de estar compartilhando algumas experiências. É uma honra estar com vocês, a quem está nos assistindo. Eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas e eu creio que o Espírito Santo nos guia, né? Então nada é por acaso, é um privilégio, né? Numa quinta-feira à noite a gente poder estar compartilhando da palavra de Deus. Muito bom estar com você, pastor Diego, José Eduardo, foi muito boa a interação, o aprendizado, e eu creio que edificou a vida. A minha, eu saio daqui edificado, muito feliz, e um abraço, pastor Paulo, né, esse grande amigo, amado, saudade de você, amigo. Falei para ele que não espero passar a pandemia para estar conversando mais com ele pessoalmente. E um abraço a todos vocês, Leandro, né, que fez os contatos. Muito boa estrutura, parabéns. Eu creio muito nesse sistema novo, né? Acho que essas lives vieram para ficar. É uma forma simples de nós estarmos na casa das pessoas. Nós fizemos um estudo bíblico de oração de uma forma simples, né, acessível, onde cada um no seu lar está podendo assistir. Então, acho que parabéns para essa iniciativa. Eu sei que é algo que tem edificado a vida de muitos, vai edificar a muito mais pessoas de todo o Brasil. Então, Deus abençoe e parabéns aí por esse programa tão bem estruturado. Zé Eduardo, você, meu irmão. Pois não, pastor. Primeiramente, agradecer o pastor Darcio pela presença, obrigado por ter aceitado o convite, né, do programa. E quero mandar um beijo, um abraço para minha esposa, que eu acho que já está até dormindo, já, né? E para todos que assistiram a gente, e fiquem com Deus.
Eu também quero agradecer ao pastor Dárcio pela disponibilidade de estar conosco nessa noite. Eu em Guarulhos, eu aqui na igreja, o Zé Eduardo também na casa dele, mas servindo esse Deus vivo e verdadeiro. Pastor, um privilégio tê-lo conosco. Será convidado outras vezes, né? Espero que em breve possa também estar conosco aqui na igreja, ministrando a palavra do Senhor para cada um de nós. Quero agradecer a todos aqueles que participaram, tanto pelo Facebook, quanto pelo YouTube, quanto as mensagens pelo WhatsApp. E também agradecer, que eu sei que agora ela está conectada, a minha mãe. Ela falou assim, se você não falar de mim, você não vai entrar em casa hoje. Então, mãe, tem que... senão aí chega as contas para mim lá, né? Mas, enfim, então quero agradecer pela participação dela, pela Eliane Pinha também, que participa conosco sempre, todas as quintas-feiras, é uma irmã amada da nossa igreja. E que todos nós saímos aqui edificados porque o Senhor se faz presente, tanto em Campinas, quanto em Guarulhos, quanto em Jerusalém, Judéia e Samaria. Então, louvado seja o nome do Senhor. Convido você agora, então, aonde você estiver, a fechar os teus olhos, a curvar a tua cabeça e agradecer a Deus por esse tempo tão precioso que Ele nos proporcionou e que certamente Ele tem se alegrado, porque nós fazemos algo e falamos algo que enriquece e que glorifica o nome dele, que é a oração. Vamos orar neste momento. Pai, eu te rendo graças, eu te louvo, eu te adoro e glorifico e exalto o teu santo e maravilhoso nome. E te agradecemos, Senhor Deus, por mais esse tempo tão precioso e tão especial, que nós aprendemos algo tão importante e fundamental para as nossas vidas, que é a oração. Agradecemos a Ti, Pai, pela disponibilidade do Teu servo, o pastor Dárcio, Pai, que passou esse tempo tão precioso e tão maravilhoso, Pai, instruído e abençoado e conduzido pelo Teu Espírito Santo. E peço a Ti, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a sua vida, a vida da sua esposa, o seu ministério, Pai, que ele cresça, floresça e frutifique frutos que engrandeçam e glorifique o Teu santo nome. Abençoa também a igreja do nosso irmão, Senhor Deus, tão amado, Pai, e tão usado poderosamente por Ti. Abençoa também, Senhor Deus, a vida do Leandro, que ficou aqui na parte técnica, nos auxiliando em tempo maravilhoso também, Senhor Deus. Abençoa a vida do Zé Eduardo, que esteve comigo nessa bancada, Pai. Abençoa a sua esposa, abençoa os seus filhos, os seus netos e toda a sua família. Abençoa também a vida do pastor Paulo, que é o anjo dessa igreja, que está conosco, nos apoiando, nos ensinando, com seu testemunho, com a palavra, Senhor Deus, com seus aconselhamentos e com a sua trajetória de vida. Também, Senhor Deus, abençoa a vida da Bianca Ravanini, da Flaviane Cordeiro, que também fazem parte desse ministério e que também, Senhor Deus, elaboraram esse roteiro tão precioso que nasceu no seu coração, para os nossos corações e para as nossas vidas. Abençoa, Pai, a vida de cada um dos meus irmãos que nos assistiram pelo YouTube, pelo Facebook, que mandaram mensagens pelo WhatsApp, Pai. Que a vida deles, Pai, também cresça, floresça e frutifique frutos que engrandeçam e Te glorifiquem, Pai. Pai, peço a Ti também que o Senhor nos abençoe com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais e clamo a Ti que essa pandemia, neste momento, possa perder forças, Pai, e que o mais rápido possível, Senhor Deus, nós possamos encontrar a cura. E eu peço a Ti que o Senhor inspire os médicos, inspire os cientistas, os químicos, os farmacêuticos, Pai, para que haja uma vacina, Pai, para que nós possamos tomá-la, mas enquanto não houver, que o Senhor unja os umbrais das portas das nossas casas, Pai, como assim o Senhor fez no Êxodo, e que essa praga, Senhor Deus, passa e em retirada das nossas vidas, e que nós possamos sempre Te louvar e Te engrandecer, em tempo e em fora de tempo. Recebe, Senhor Deus, as nossas vidas, recebe, Senhor Deus, essa programação diante do Teu altar. É assim que nós oramos, mas também é assim que nós Te agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, vamos ficando por aqui, que Deus abençoe rica e poderosamente, e na quinta-feira que vem estaremos aqui para mais um programa Conectados. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe e até lá. Amém.